entender o que Deus quer falar conosco. Pai amado, Pai querido, Pai santo, nós aqui no teu louvor, nós aqui agradecemos a Ti, Pai, tudo que Tu fizeste aqui nessa casa, e vai fazer ainda mais. Pai amado, Pai querido, que Tu venha abençoar, Pai, a sua serva, Pai, que ela venha falar aquilo que o Senhor colocou no coração dela, em nome de Jesus, e que nós estivemos ouvindo, Pai, que nós temos um coração com ouvido atento, Pai, coração bem alegre para ouvir e cair a sua semente nos nossos corações, Senhor, e que nós saímos daqui, Senhor, com o coração alegre, Pai, porque estudamos a Tua palavra e entendemos aquilo que Tu queres para cada um de nós. Pai, abençoa, Pai, a sua serva, Pai, que ela venha para passar aquilo que o Senhor quer que ela fale para a sua igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor para a amada igreja. Amém? Vamos ficar de pé para estar lendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 7. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36 até o 50. Com alguns títulos, na minha casa, Jesus na casa de Simão, o fariseu. Mas algumas Bíblias diz que uma mulher pecadora que unge os pés do Senhor Jesus. Bem? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por detrás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os seus pés e derramava o perfume nele. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fala, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois poderia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida a cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela porém não parou de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então o grande amor que ela mostrou prova os seus muitos pecados que já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Amém? Glória a Deus. Poder sentar em nome de Jesus. Interessante nessa passagem que um certo homem chamado Simão convida Jesus para jantar na sua
Naquela época, o jantar era como se fosse um banquete, como se fosse uma festa. E ele ali chamou Jesus, e Jesus aceitou o convite. Jesus entrou à sua casa. E o interessante é que naquela época também havia alguns costumes dos fariseus, e quando ele convidava alguém para a sua casa, eles tratavam aquele convidado como um convidado de honra. E uma das suas demonstrações de agradecimento pela presença dos convidados em sua casa, em sua festa, para estar jantando, para fazer parte daquele banquete, era primeiro que o convidado chegava e alguém ali lavava os seus pés, alguém ali enxugava os seus pés e depois derramava o óleo ou o azeite sobre aquela pessoa convidada. Mas aqui diz o texto que assim Jesus entrou naquele lugar, naquela casa, e podemos ver que logo em seguida ele sentou-se, né? E também diz os costumes daquela época que após preparar todo aquele jantar, toda aquela cerimônia, realizar todo aquele jantar, costume de antigamente, né? Logo após o que restava da comida, ele convidava os pobres. Eles entendiam que os pobres, ao ser convidados, eles também passariam a demonstrar que eles eram pessoas de bem, pessoas boas, pessoas que ajudavam os pobres. E também eles entendiam que naquela época, quando eles faziam isso, eles também prosperavam. Por isso que eu fiquei pensando, tive que estudar, por que Jesus e uma mulher pecadora estava fazendo na casa de um homem chamado Simão, um fariseu, que nós sabemos perfeitamente que os fariseus naquela época eram pessoas assim que se achavam muito santos, eram pessoas que achavam que tudo que ele fazia era muito justo, tudo que ele fazia era perfeito, sabe? Por isso que Jesus vai dizer no livro de Mateus, capítulo 5, que a justiça dos fariseus, nós temos que observar, porque a justiça para entrar no reino de Deus, ou dos céus, tem que exceder. E eu fiquei pensando, se eles achavam tão justos, se eles se achavam tão santos, se eles achavam que tudo que eles faziam era perfeito, imagine as exigências de Jesus para entrar no reino dos céus. Mas o que me chamou também a atenção foi que uma certa mulher, apesar que o mês de março nós estamos trazendo, focando as mulheres, uma homenagem com mais carinho, mas a palavra do Senhor diz e alcança todas as nações, cada coração, dos homens, das mulheres, dos jovens, até mesmo as crianças têm condições de entender a palavra do Senhor. Então não é porque se trata de uma mulher, do qual nós hoje estaremos falando, dos seus atos, da sua referência, que os homens também não estejam inclusos nessa mensagem. Eu creio que todos, como foram alcançados pela sua graça, nós temos o prazer, através do Espírito Santo, de estar adorando ao Senhor. E ali o Senhor Jesus recebe o convite, o Senhor Jesus entra na casa daquele homem, o Senhor Jesus senta para fazer a refeição, para estar participando, apesar de estar de uma localidade, numa situação de desprezo, porque quando era feito isso, apesar de convidá-los e entender que era aquele convite das pessoas que iam comer o restante da comida, eram atos do bem, mas também dizia que aquelas pessoas eram pessoas desprezíveis, eram pessoas que estavam sendo ignoradas pela sociedade. Aí que eu fui entender a presença daquela mulher, quando ela ouviu aonde Jesus estava. A palavra do Senhor diz que ela foi ao encontro do Senhor, não se importando de quem ela era, mas ela foi porque diz o texto que ela ouviu falar daquele Jesus. Aleluia. Muitas das vezes nós convidamos, o recebemos, o temos ele dentro da nossa casa, mas não
os nossos atos. Aleluia. Mas aquela mulher, ela precisava de estar ao lado de alguém, porque ela agora tem uma situação que é lamentável. A mulher se apresenta aos pés do Senhor de uma forma lamentável. Diz o texto que ela chora, e quando ela chora muito. Oh, aleluia! Essa mulher sabe que ela precisava de estar aos pés daquele que enxuga lágrimas, daquele que entende o motivo pelo qual você tem chorado. Oh, aleluia! Eu não sei, querido, nesta noite, o que tem trazido você a chorar tanto. Eu não choro tanto assim, não. Às vezes você não derrama tanta lágrimas, mas às vezes dentro de você o coração está magoado, está ferido. Às vezes a palavra do Senhor diz que nem sempre o nosso sorriso é sinônimo de muita alegria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, dando continuidade aqui, nós podemos entender que aquela mulher não se importou a localidade, ela foi procurar alguém que precisava resolver a sua situação. E como foi falado aqui, era algo assim que era considerado como uma pecadora, uma mulher que era desprezada da sociedade. Querido, amado, igreja que me escuta nessa noite, se você tem sido desprezado, se você tem ouvido alguma coisa que tem te humilhado, fica triste não, porque até Jesus não escapou de Simão o fariseu. Aleluia. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28, que quem escolhe os vis e os desprezados é o Senhor, para aniquilar aqueles que se acham tão importantes. Cai quieto, porque foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor que te escolheu para honrar. Não diz que é outra pessoa a não ser o nosso Deus. Então fica triste não revida com suas palavras não, porque quando lemos aqui o texto, a gente não consegue ouvir uma voz dessa mulher. Essa mulher não fala muita coisa não, aliás ela não fala nada, porque diz a palavra do Senhor que o reino de Deus não consiste só de palavras, mas de poder. Aleluia! Glória a Deus. Então essa mulher, ela sabia que ela precisava estar ali diante do Senhor devido aos seus muitos pecados. Como eu vou repetir, eu não sei qual é o motivo de ter levado você a chorar. E chorar muito, mas saiba que independente de qual seja o motivo, chore nos pés do Senhor. Chore nos pés daquele que enxuga lágrimas, daquele que te compreende, daquele que compreende e não te pede muita explicação, por quê e para quê que você tanto chora, o porquê que você precisa estar diante dele. E assim diz a palavra que aquela mulher, ao se prostrar diante do Senhor, ela levou algo precioso. Ela não foi sozinha, a gente não deve ir sem nada para oferecer ao nosso Deus. Sempre tem algo para oferecer ao Senhor, sempre. E ela ali levou algo muito precioso, que era um perfume, que era algo que naquela época era de muito valor. Mas hoje, querido, eu quero te dizer que para você se prostrar diante do Senhor, chegar aos seus pés, Ele quer a sua vida, Ele quer o que é o melhor que você pode oferecer. Como diz em Provérbios, capítulo 23, filho meu, dai-me teu coração. Porque Jesus pede o coração, não é esse coração que bombeia o sangue para o corpo, é aquilo que é precioso para Ele. O que é precioso para Ele é você. Oh, aleluia! Você é preciosa, você é precioso para o Senhor. Por isso que Ele te quer, por isso que Ele te quis e te quer. Ele morreu por mim e por você. Oh, Ele nos ama tanto, Ele nos ama tanto, Ele nos quer tanto, que Ele quer vir para nos buscar, para ter uma vida eterna. Ele quer ficar eternamente comigo e contigo. Aleluia! Glória a Deus! Você entende a sua importância como homem, como mulher?
jovem. Aleluia. E ela ofereceu ali nos pés, porque ela não se achava. Tudo que ela fez, como está escrito aqui na palavra do qual nós lemos, porque foi tudo lançado nos pés do Senhor, porque ela não se achava digna, ela não se achava tão digna, com tanto valor, de estar ao lado daquele que é o Senhor, o Salvador, o homem mais santo do mundo, aquele que te conhece, aquele que te ama, aquele que te escolheu. Aleluia! Ela enfrentou as barreiras, querida, ela enfrentou, ela foi até aquela casa, não importa, ela não foi para comer, ela não foi para se alimentar, ela foi para ter um encontro especial com alguém que tem poder para resolver os seus problemas, aquele que podia resolver o motivo pela qual ela chorava muito. Ele entende das suas lágrimas, ele entende a sua dor, ele te conhece. Ninguém conhece você mais do que o nosso Deus, ele que nos criou. Ele sabe de tudo que você tem pensado, mas aquele ato chamou a atenção de alguém que conhecia Jesus, sim, que realmente foi alcançado pela graça, mas não conhecia ao profundo, não sabia muito bem quem era aquele homem, porque se soubesse, não o desprezaria, não o tratava daquela maneira. Ele honraria. Lembra da mulher? Lá no poço de Jacó? Ah, mulher, se você soubesse quem está te oferecendo água. E a mulher nem entendeu quem era aquele homem, o Salvador. Ou aquela mulher, ele estava ali oferecendo água que representava o Espírito Santo de Deus. E ela ali bem pensando que era a água de Jacó. Oh, aleluia. Às vezes se comportamos assim. Sabe, é difícil. Mas às vezes agimos na nossa vida com desprezo com o nosso Senhor. Muitas das vezes achamos, como Simão, que tudo que estamos fazendo está correto. Deus entende, Deus sabe. No momento certo ele vai tratar, ele vai curar. Oh, aleluia! Sim, com certeza. Porque esse é o nosso Deus que nos tirou lá do lamaçal, do pecado, do mundo das trevas. E também é o mesmo que tirou do lamaçal, é o mesmo que tira o lamaçal de dentro do coração. Por isso que ele pede ao coração, mas não é o coração de carne, que eu estou aqui falando que bombeia o sangue para o nosso corpo, é a sua vida. E aquela mulher, ela teve esse ato de se prostrar, de se lançar, de colocar nos pés do Senhor o melhor, precioso. Mas Simão, aleluia, vendo aquilo, aquela situação, ele nem sequer falou, mas ele pensou: se esse homem fosse realmente um profeta, meu Senhor Jesus, se esse homem realmente soubesse quem é esta mulher que o toca, ele não é um profeta. E eles diziam que era tão conhecedor das Escrituras, né? Mas diz a palavra do Senhor em Deuteronômio que se geraria um que se chama, que seria um profeta. Diz a palavra do Senhor também em João capítulo 6, no versículo 14, que Jesus seria um profeta que devia vir ao mundo. Aleluia! Essa mulher entendeu isso. Diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 7, no versículo 16, que Jesus era o grande profeta. Também está escrito em João 6, 4, versículo 19, que uma mulher reconhece Jesus como profeta. Ei, Jesus não é só o profeta das nações, Jesus é o Senhor, é o Salvador. Aleluia! Essa mulher entendeu isso, que Jesus era muito mais do que um profeta. E aí Jesus fala que ele conhece o que se passa na sua mente, no seu coração, e ele vai dizer: Simão, vem cá, Simão, eu quero falar contigo. Sabe, Simão, eu vou te contar uma outra parábola, uma outra história. Amém? Aleluia? Uma outra história de dívidas, de pessoas que te deviam e não podiam pagar. E aí Jesus fala, contando a parábola, do qual nós não
quê? Jesus estava querendo dizer: olha, Simão, eu sei perfeitamente o que se passa na sua mente e também o que se passa no seu coração. Jesus é lindo, Ele sabe o que se passa na sua mente e no seu coração. Ele, por mais que alguém venha te desprezar, você não responda, você não revida, porque você tem um juiz que julga as tuas causas. Jesus começou agora, diante dessa situação, a defender esta mulher. Essa mulher não falava nada, essa mulher só se derramava em muitas lágrimas, em muito choro. Essa mulher ela só fazia isso porque ela já não estava aguentando mais, ela já não estava aguentando mais o pecado que lhe assolava. Querido, eu não sei, porque às vezes, muitas vezes nós choramos até por pecados que não é nosso. Às vezes choramos pelo pecado do marido, o pecado do filho. Quantos pastores têm chorado pelos pecados das suas ovelhas? Oh, aleluia! Quantos pastores têm prostrado o seu joelho e têm orado pela vida das suas ovelhas porque elas cometem pecado, não conseguem se afirmar, não conseguem obedecer a palavra de Deus. Isso traz tristeza, aleluia! Isso traz muita tristeza. E por isso o Senhor Jesus faz aquela defesa daquela mulher. Não importa o seu pecado, não importa foi o que ela fez. Muitas das vezes nós não sabemos dizer quanto que nós somos, né? Então, aquele homem olhou para aquela mulher e disse: essa mulher é uma pecadora. Já reparou que muitas das vezes alguém nos pergunta: o que você é? E a gente vai falar a nossa profissão. Eu sou professora, eu sou cabeleireira. Ninguém diz que nós somos a imagem e semelhança de um Deus vivo. Ninguém diz que nós somos filhos de Deus, os escolhidos do Senhor. Ninguém fala que nós somos pecadores ou até mesmo hipócritas. Ninguém tem coragem de falar isso. Sabe, nós não sabemos exatamente quem nós somos. Muitas das vezes não sabemos, e por causa de não sabermos quem nós somos, a nossa posição como homem, como mulher, e muitas das vezes as bênçãos não são alcançadas. A palavra do Senhor vai dizer que essa mulher alcançou bênção. Aleluia, glória a Deus. Então a palavra do Senhor começa a dizer aqui que Ele vai explicar o porquê que muitos podem dever, mas não têm condições de pagar. E aí o Senhor vai dizer que na sua parábola: olha, você está vendo esta mulher? Essa mulher, ela fez algo comigo o que você não fez. Quando eu entrei, essa mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas. Ela se prostrou diante do Senhor. Meu querido, quando a gente se prostra diante do Senhor, no momento oportuno Ele nos exalta. No momento oportuno Ele nos exalta, porque Ele conhece o nosso interior, Ele conhece eu e você, Ele conhece o que se passa no nosso coração. Aleluia! Ele não quer saber de qual foi o seu pecado. Aqui Jesus não comenta nada sobre o pecado, de onde essa mulher veio, se ela era prostituta, se estava nos vícios da droga, se ela estava fazendo o que de errado. O Senhor simplesmente olha pelo que ela faz. O Senhor Jesus olha pelo que nós somos. Muitas das vezes achamos que o que somos é o que praticamos com as nossas profissões. O que você é? Sou cabeleireira, como eu falei, né? Fala nossas profissões, não. O Senhor Jesus quer que a gente fale quem nós somos diante dessa sociedade que nos aponta como às vezes até pecador ou pecadora. Aleluia. Sabe, nós temos aqui base da palavra do Senhor, que nós somos filhos de Deus, nós fomos escolhidos, nós somos aqueles do povo que saiu do lamaçal para ser exclusividade do Senhor, que tirou-se da prostituição para ser propriedade exclusiva dele, que tirou do mundo das drogas para ser exclusivo, para ser uso vaso de ouro na sua casa. Aleluia. E aí o Senhor Jesus olha, após falar aquela parábola para Simão e explicar a ele que ninguém tem condições de perdoar pecados, que ninguém tem condições de fazer o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Oh, aleluia!
trata, Ele cuida. Mesmo que às vezes nós achamos que os nossos atos estão agradando ao Senhor, mesmo com a nossa fala, com o nosso modo de viver, está agradando ao Senhor, Ele ali cuida. Ai, irmão, mas é tão difícil, eu tenho tantos erros, tantos pecados, eu tenho tantos defeitos. Ei, quem cuida dos defeitos, quem trata, quem tira é o Senhor. É Ele que tira. E como foi falado, Ele te tira lá do lamaçal, depois Ele começa a trabalhar com o Espírito Santo dentro de você, tirando tudo aquilo que não louva o Senhor, porque nós precisamos estar puro. O Senhor Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 5, que quem poderá ver Deus se não tiver um coração puro, limpo? Ai, irmã, então eu não vou ver Deus? Vai sim, a partir do momento que você dizer como esta mulher, se prostrar diante do Senhor, te oferecer o seu eu, o seu ser, o seu íntimo e deixar Ele te purificar, porque Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é o nosso advogado, Ele é poderoso para nos limpar, nos purificar, arrancar tudo que não provém de dentro de nós. É Ele que tem poder de transformar a vida, é Ele que tem poder de exaltar o homem, a mulher, é Ele que tem poder de tirar tudo aquilo e exaltar e colocar em lugares altos. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, aleluia! É Ele! Essa mulher entendia isso tudo. Essa mulher não falou nada, mas ela entendia que com a sua adoração, com o seu estilo de vida, ela ia honrar, ela ia glorificar o nosso Senhor. E é isso, porque o Senhor não resiste um coração quebrantado. Aquela mulher chorava muito. Às vezes nós choramos porque temos vergonha, mas vergonha não quebranta coração. O que quebranta coração é o arrependimento, é abandonar aquilo que desagrada a Deus, aquilo que faz você chegar diante dos pés do Senhor. Oh, aleluia! O que agrada ao Senhor é um coração que você realmente confesse os seus pecados, que você confesse tudo aquilo que você tem falado para Ele. Porque não adianta, não sou eu nem ninguém que pode tratar dos seus pecados, até porque se eu disser que você é pecador, vocês não vão aceitar. Oh, aleluia! Mas como nós confessamos os pecados para o Senhor? Como tem? Por isso que ela foi diretamente a Ele, porque só Ele que tem esse poder. E Ele deu a entender, a Simão quem era aquele homem, que era Jesus. Ele realmente merecia toda a honra devida ao Senhor. Aquele homem desprezou de uma tal maneira que nem sequer pediu alguém para lavar os seus pés, mesmo dando a própria água. Jesus falou assim: olha, Simão, você não mandou nem alguém me dar uma água para eu mesmo lavar os meus pés. Porque lavar os pés era sinônimo de quê? Era aquela forma de humilhação, né? Por isso que Jesus, Ele lava os pés dos seus discípulos, que é um sinônimo de reverência, porque era um sinônimo que o Senhor estava exaltando aqueles discípulos. Aí o apóstolo Pedro vai dizer: não, Senhor, faz isso não, é vergonhoso. E o Senhor Jesus responde a Pedro: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Oh, aleluia! Deixa Jesus tocar em você. Deixa Jesus entrar na tua vida para você ter parte com Ele. Oh, glória a Deus! E Jesus começa a falar dos feitos daquela mulher, que ela o adorou, que ela o honrou, que ela reconheceu que Ele era o Cristo glorificado, o Cristo exaltado, aquele que um dia ia morrer, ia lá naquela cruz, ia derramar o seu sangue precioso, aleluia, e que Ele era o nosso Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus vai dizer que ela agora faz o que todos deveriam fazer, como reconhecimento. Quem é aquele homem? Jesus. Honrar, adorar, glorificar, exaltar com a nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então o Senhor diz aqui: você está vendo esta mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os seus pés, porém ela lavou as
beijou quando eu cheguei. Ela, porém, beijou-me os meus pés desde que eu entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus pecados já foram perdoados. Mas onde há pouco é perdoado, por pouco amor é demonstrado. E eu falei, meu Deus, o que significa isso? Que Jesus quis dizer que esta mulher, ela recebeu muito perdão, porque ela foi alcançada pela graça. Essa mulher entendeu que os seus pecados foram perdoados pela graça. E por isso que ela amou muito Jesus. Muitas pessoas amam Jesus achando, pelo que ele é, mas ela não. Ela o amou porque ela alcançou a graça. E por isso ela amou muito. Querido, nós devemos amar muito o Senhor pelo favor imerecido que Ele fez por nós. Nós, homens e mulheres, precisamos entender que a graça foi um favor merecido e merecido. E o que representa o favor do Senhor na nossa vida são representadas por todas as bênçãos pelo qual somos alvos. Você é alvo das bênçãos do Senhor, não porque é por direito, mas porque ela nos segue, porque nós somos alvos. Aleluia! O Senhor estava dizendo que ela recebeu muito perdão, porque ela reconhece que ela precisa de ter uma vida de santidade. Ela precisa estar se humilhar diante do Senhor. E Ele vai dizer, Simão, você não se acha que você precisa disso tudo. Você não acha que você precisa mais se santificar. Você não acha que você precisa estar mais na minha casa. Você não acha que você precisa mais ler a minha palavra. Você acha que o tempo que você dedica a mim é o suficiente. Aleluia! Era isso que o Senhor estava querendo dizer. Olha, por causa desse teu pouco perdão, pouco tu conheces o amor por mim. Porque você não se acha, querido, nesta noite. Igreja, eu quero te dizer, se tem alguém que se encontra assim, e se acha que já é o suficiente, de não precisar, mas está consagrando a sua vida aos pés do Senhor, que não precisa mais ler a palavra do Senhor, que já sabe de tudo. Eu sinto muito em falar, mas tu tens amado um pouco ao teu Senhor. Tu tens amado um pouco o nosso Deus. O nosso trabalho é algo que tem nos trazido muita fadiga. E por causa das fadigas do qual o nosso trabalho tem trazido, nós sempre estamos deixando a palavra para o dia seguinte. A oração é curta. O jejum nem pensar. Eu deixar o jejum. Escola bíblica, que isso, irmã? É muito cedo. Lê a palavra. Eu só tenho que te dizer, perdoe, mas você tem amado pouco Jesus. Você tem amado pouco Jesus. Porque assim o Senhor falou para Simão, ela recebeu muito perdão, porque ela entendeu que ela precisa se prostrar diante de mim. Ela é dependente de mim para perdoar não somente os seus pecados. Aleluia, glória a Deus. E essa mulher, ele acaba se referindo a ela. Sabe que coisa linda, né? O nosso Senhor, Ele te compreende, Ele te conhece, Ele te ama, e Ele vai dizer agora, olha mulher, tu estás perdoada. Sabe, os teus muitos pecados, o que tu tens cometido, o que você tem feito, está perdoado. Mas essa mulher me chamou uma atenção assim, de algo maravilhoso no versículo 49, que está escrito assim: o que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecado? E essa mulher, ela linda e maravilhosa, ela não quer somente mostrar para aquele povo, para aquela casa,
ter te convidado, que Jesus só perdoa pecado, não. Essa mulher também, através de seus atos, ela queria mostrar que Jesus é aquele que começou a nossa história lá na cruz. É aquele que derramou o seu sangue precioso, carmesim, para que não somente perdoasse os nossos pecados, mas que nós tivéssemos uma restauração com Deus, para que nós pudéssemos ter paz com Cristo, aleluia, para que nós pudéssemos chorar sim, como Mateus falou, que o nosso choro era de tristeza, mas nós chorávamos de tristeza, porque nós sabíamos que tinha alguém que ia nos consolar, aleluia. Ele é o Deus Consolador. Isaías capítulo 40, versículo 1 diz que Ele é o que consola o teu choro, mulher, homem, jovem, até mesmo estão ficando agora, as crianças se tornando adultas, porque tem enfrentado conflitos em seus lares, na sociedade, por ser cristão. E às vezes não derrama lágrimas, mas sente a dor, o tormento, a angústia dentro de si. Ele que é o seu consolador, é Ele o nosso Senhor. E essa mulher queria demonstrar muito mais que Ele era o Deus exaltado, que Ele era o Deus glorificado, que Ele era muito mais do que enxugar a lágrima. É aquele que vai trazer um sorriso aos seus lábios, é aquele que vai transformar a sua vida em risos de alegria. Porque se você saiu, minha amada, meu amado, e plantou, vai voltar colhendo coisas boas, e por isso seus lábios se encherão de alegria, porque grandes coisas o Senhor tem feito no meio do seu povo. Oh, aleluia, glória a Deus. Ela queria demonstrar muito mais do que um Deus que somente perdoa o pecado, aleluia. Ela queria o exaltar, ela queria glorificar através da sua vida. E é assim que nós estamos sendo convidados nesta noite para esse Jesus, que o seu nome tem que ser exaltado através da nossa vida, que através do nosso agir, do nosso falar, do nosso pensar, o nome dele é glorificado, o nome dele é exaltado, e é assim que tem que ser, é assim que quebrando, é assim que deixa o nosso Senhor feliz. Quando você decide exaltá-lo, enfrentando todas as barreiras que o mundo lá oferece. Aleluia! Glória a Deus. E essa mulher também quer dizer muito mais, que através do seu sangue derramado precioso, Ele nos purifica de todo o pecado, Ele arranca tudo aquilo que não provém do Senhor, e que Ele deixa uma palavra que é a arma de guerra, e através do poder do nosso Deus, Ele nos dá a vitória, aleluia, para vencer todo o mal. Glória a Deus. Aleluia. Ah, querido, Deus te ama. Deus nos quis, Deus que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos o Senhor. Ele olhou para nós com um olhar de amor. Esse homem ama tanto, esse homem mais santo da face da terra. Ele ama a cada criatura, a cada homem, a cada mulher. Ele te valoriza, é Ele que te exalta, que Ele te quer eternamente. Aleluia. Ele te quer eternamente. Ele quer viver conosco eternamente. Ele falou: espera aí, eu vou preparar um lugar para nós, sabe? Mas vocês não vão ficar órfãos, não. Eu enviarei o Espírito Santo, aleluia, e no momento oportuno Ele vai vir buscar a sua igreja. O livro de Apocalipse não é o fim. Às vezes eu ouço alguém dizer que o livro de Apocalipse é o fim dos tempos, de tudo. Ainda não é o fim, porque Jesus voltará. Jesus voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva linda e maravilhosa, adorada. Aleluia! No momento certo Ele virá te buscar, querido. Ele tem visto a tua adoração, Ele tem visto as tuas lágrimas, mas Ele quer que chegará um dia que vamos cultuar o Senhor sem as lágrimas, sem as dores, sem o sofrimento. Haverá um dia que estaremos com Ele, com os anjos, dizendo que Ele é santo, 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 sem as preocupações das coisas desta vida. Aleluia! Haverá um dia, querida e querido amado, que você não precisará mais chorar
pecado traz tristeza, mas a palavra do Senhor também diz, que a palavra do apóstolo Paulo diz que certas pregações traz tristeza, mas tristeza de arrependimento. Aleluia. Então é isso que o nosso Senhor quer, que nós sejamos alvo das suas bênçãos, que nós sejamos alvo daquilo que Ele preparou para nós. Amém? Glória a Deus. E para encerrar, Ele diz para aquela mulher que: mulher, a tua fé te salvou. É pela nossa fé, é pela nossa fé que nós podemos estar diante do Senhor e sabendo que Ele mandou ela em paz, porque ela recebeu aquilo que ela queria, cura, ela recebeu perdão. Eu não sei qual é essa noite, homens e mulheres, o que é que tem feito você chorar. Eu não sei como está a sua vida diante do Senhor. Você é como Simão, que tem desprezado o nosso viver, o seu viver, a sua fala, a sua maneira de agir. Ou se você tem adorado o Senhor com a sua vida. Eu não sei, querido, quais são as lágrimas que o Senhor precisa enxugar nesta noite. Eu não sei o que é que você trouxe esta noite de mais precioso. Se é o seu louvor, a sua adoração, as suas lágrimas, as suas petições, as suas dificuldades, aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem passado, aquilo que tem te deixado ansioso, preocupado. Mas a história dessa mulher não terminou aqui. As histórias que Jesus conta não terminam ali, porque tem continuidade na minha e na sua vida. Tem continuidade na minha e na sua vida, como foi orado aqui. E se Jesus disse que na reunião de 2 ou 3 Ele se faz presente, é o mesmo Jesus que estava lá, que aquela mulher adorou, se prostrou, exaltou, fez aquilo que aquele homem Simão não fez. Ao contrário, aquele homem desprezou, colocou ele lá, ó, no lugar dos pobres, daqueles que eram sem valor. Mas essa mulher deu valor através dos seus lábios, através dos seus atos. Ela nem falava, mas só os seus atos, os atos daquela mulher, chamou a atenção de Jesus. Aleluia. Homens e mulheres, se vocês querem chamar a atenção de Jesus, o adoro, o louvo, o consagre a sua vida ao Senhor. Mas, irmãs, é tanto pecado. O pecado que deixava Jesus comigo já foi absolvido, se você já aceitou esse Jesus como Senhor e Salvador. Por isso a palavra do Senhor diz que o pecado não te domina mais. Mas, irmã, e que pecado é esse? É o pecado que a gente tem que enfrentar todos os dias. E sem o poder de Deus, não conseguiremos. Aleluia. Só mesmo com o poder de Deus, só mesmo com o nosso estilo de vida, demonstrando ao Senhor como que eu vou adorar, como que eu vou exaltar o Senhor. E Ele olha para o meu coração, porque Ele nos conhece. Ele é o profeta somente das nações. Ele é aquele que te compreende, que te entende. Ele é aquele que sabe onde está a sua dor. Ele é aquele que no momento oportuno Ele vai te exaltar. Homens e mulheres que me escutam nesta noite. Aleluia. Se você veio aqui nesta noite, não me importa o que você está fazendo com a sua vida, se está desprezando, se está adorando. Vamos ficar de pé. Porque aquele Senhor, Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Aquele Senhor, Ele é poderoso para fazer como Ele fez com aquela mulher. A mulher nem falou e Ele o defendeu diante daquele que às vezes nem fala para você, mas te acusa. Oh, aleluia. É o mesmo Senhor que está aqui nesta noite. É aquele que olha, o que pensa, o que passa no coração das pessoas que querem te julgar, te apontar. Oh, mas Ele é aquele que está aqui nesta noite para te dizer: você tem me adorado. Olha para esta mulher, Ele disse para Simão: olha para esta mulher, olha para o que ela tem feito. Muitas das vezes as pessoas não veem o que você faz para o Senhor, mas o Senhor está vendo que você está na obra, que você está fazendo aquilo que
orando por aqueles que têm chorado e às vezes não têm encontrado solução, mas eu quero te dizer nesta noite, o Deus que vai enxugar toda a sua lágrima está aqui, levantar a baixaria. O Deus que pode mudar a sua história, como mudou daquela mulher que era conhecida como pecadora, mas ela tem uma história marcante que está aqui na palavra de Deus. O Senhor vai mudar a sua história. O Senhor, Ele é poderoso para fazer isso e muito mais. O Senhor vai mudar uma casa do seu lar, por aqueles que você tem chorado, que às vezes o pecado nem é seu, o pecado às vezes é do marido, é do filho, mas você tem chorado, tem prostrado. Oh, aleluia, se você se encontra assim, eu quero te convidar para estar aqui na frente, para a gente estar orando com você. Se você tem chorado com pessoas que nem sequer você tem chorado, e é muita lágrimas. É muita lágrima que você tem chorado, que você tem derramado. Sabe, às vezes é o filho que a gente chora, que a gente vê